O áudio está ok, no ajeito, beleza. Então vamos começar, pessoal. É assim, nós vamos falar hoje dos processos da espiritomassagem. E é um dia muito pertinente porque hoje de manhã começou o outono aqui no nosso hemisfério. E o que isso representa, né? Representa que o Sol está entrando no signo de Áries. Eu não sou astróloga, mas eu sou uma curiosa da astrologia, porque eu acho que todas as informações que a gente pode trazer para esse trabalho são válidas, né? E a astrologia é uma atividade muito apaixonante. E quando esse equinócio acontece no signo de Áries, o Sol vem iluminando o signo de Áries, ele vem trazendo também uma luz para a nossa consciência. Então, quando ele traz essa luz para a nossa consciência, a gente consegue enxergar aquilo que estava meio oculto, que a gente não tinha dado conta ainda. E por que isso é tão importante para a massagem espiritual? Porque o trabalho da massagem espiritual é um trabalho que vai falar daqueles processos internos nossos que estão ali meio amarrados, meio fora do lugar, e a massagem espiritual vem para consertar. Mas antes de falar da massagem espiritual, né, como uma técnica de cura, como um caminho de cura, eu preciso falar também que, assim, dentro desses processos todos que acontecem, de diferentes técnicas, existem um conjunto de coisas que acontecem para que a gente possa chegar nesse lugar de autocura, de nos tornarmos a nossa própria curadora. Então, o que isso representa? A gente precisa fazer um trabalho em conjunto, porque nada sozinho funciona muito bem. Então, você precisa de um trabalho, de uma técnica de cura, a espiritomassagem é uma delas. A gente precisa de um trabalho com um psicólogo, que é um profissional da psicologia. A gente precisa de um trabalho de meditação reflexiva em cima desse conjunto, né? E a gente precisa estar atento e presente a tudo isso. Se uma dessas coisas falharem, a gente vai demorar muito tempo para poder chegar lá. Bom, e como é que nasceu a massagem espiritual? A massagem espiritual, ela nasce no iniciozinho da década de 70, no Instituto de Esalen. Esalen é o maior instituto de terapias não convencionais do mundo, fica na Califórnia, onde eu me formei. E lá na década de 60, mais precisamente em 62, dois americanos fundaram esse instituto, que foi inicialmente entendido como um lugar onde a gente pudesse reunir as práticas da psicologia como entendimento do que significa um corpo, um espírito, né? Então foi reunido inúmeras pessoas que naquela época estavam despontando com os seus trabalhos, né, nas universidades, nas revistas de medicina da época, pessoas como Fritz Perls, da Gestalt terapia, que hoje a Gestalt terapia a gente tem como referência dentro da psicologia. A gente tem o trabalho do Carl Rogers, que é considerado um avô dos coaching, né? Que antigamente era uma profissão, era uma atividade voltada para atividade profissional. Hoje em dia você tem coach de tudo, né? Coach de beleza, coach de animal de estimação, coach de mulher, de criança, de tudo, né? De estudo. Mas naquela época não era bem assim. Então o Carl Rogers, ele trouxe esse olhar, né, do coaching para o instituto. Teve a Ida Rolfing, né, com um trabalho de estrutura, de integração do corpo, do movimento do corpo. E teve também, nessa época, Stanislaw Grof e Regina Grof, com a respiração holotrópica, o que muito me orgulha de ter participado de um workshop deles. Então, assim, foram reunidos naquele momento, dentro desse instituto, essas personalidades, que hoje são personalidades, né? E a massagem espiritual nasce nesse universo.
E foi convidado aqui do Brasil um médium que se chamava Gaspareto, que já faleceu. Naquela ocasião era uma pessoa que estava despontando assim como um fenômeno aqui no Brasil. E ele foi convidado para passar uma temporada lá em Exalém. E lá nesse momento, então, ele canalizou um espírito chamado Tinhun Lang, um mestre da China antiga, um mandarim, que trouxe essa técnica, né, para ser exercida como uma técnica de cura dentro do Instituto. E assim foi realizado. E tinham 4 pessoas que foram delegadas a esse trabalho, mas acabou que no final das contas só teve uma que deu continuidade, que foi a Maria Lúcia Sauer, Bittencourt Sauer, a minha grande mestra, já falecida nesse momento. Então, ela levou a massagem espiritual para todos os cantos do mundo. Foi para os Estados Unidos, foi para China, foi para Paris, foi para o Japão, foi para Israel. Então, a gente tem massagem espiritual em todos esses lugares e em alguns lugares aqui do Brasil também. Só que ela faleceu. E depois que ela faleceu, eu resolvi abraçar a formação de curadoras aqui na Teia. E o que significa essa técnica? Bom, é daí que vem, né, a massagem espiritual. E o que significa essa técnica? Bom, vamos lá. Eu já falei que nenhuma técnica de cura funciona sozinha, né? Ela tem que ter sempre um apoio. E qual seria o apoio da espirituomassagem? O apoio da espirituomassagem é a meditação reflexiva, que a gente tem que ter com a gente mesmo, porque esse é um trabalho de autocura, né? A curadora, a pessoa que está aplicando essa massagem ali naquela pessoa, naquele momento, ela vai estar refletindo, espelhando todos os processos daquela própria pessoa. Então, assim, ela vai estar colocando, aquele corpo vai estar colocando para a pessoa que está ministrando a massagem espiritual aonde está aquele problema. Então, é um trabalho de espelhamento. E para isso, a gente precisa ter uma leitura psicossomática desse corpo. E o que significa ter uma leitura psicossomática desse corpo? Significa ter um entendimento daquilo que a boca não fala, mas que o corpo revela. E aí, nesse sentido, nós temos aqui no Brasil alguns especialistas, né, dessa psicossomática. E eu posso citar alguns nomes aqui para vocês, como Caio Cobra, que já fez várias lives aqui com a gente, um dos seus seguidores também, Lauro Arraes, que também fala muito sobre a psicossomática, Cristina Cairo, Roberta Carvalho, Margarida Campos. Então, todas essas pessoas são pessoas que trazem informações psicossomáticas para a gente. Então, através do estudo da psicossomática, a gente faz uma leitura no corpo de dor dessa pessoa quando ela chega para fazer a massagem espiritual. Então, a gente tem uma entrevista, né, onde ela vai falar, e quando ela fala, ela se escuta, né, naquilo que ela está se escutando, ela está percebendo aquilo que está acontecendo com ela. Bom, feita essa leitura, né, essa escuta dessa entrevista e feito a leitura psicossomática desse indivíduo, ela passa para a maca, né? Quando ela passa para a maca, ela começa a exercitar o quê? A respiração. Porque sem a respiração, ela não consegue fazer o chamamento da presença dela, né? Então, quando através da respiração você consegue fazer a sua presença ali naquele aqui e agora, você começa a ter um rolo de memórias, de insights acontecendo simultaneamente ao andamento da técnica. Então, a técnica consiste em você fazer um toque para limpeza energética dos diferentes corpos que nós temos, não só o físico, né, mas o corpo espiritual, a gente tem o perispírito, o corpo áurico. Então, a gente vai fazer uma limpeza energética dentro desse corpo que está ali deitado na maca. Feita a limpeza, a gente vai conectar os chakras, né? A gente vai fazer uma conexão entre todos os chakras. Depois a gente faz uma abertura desses chakras
para poder receber a energia cósmica que vai passar através desse curador para aquele corpo que está passivo deitado ali na maca. E feito isso, o corpo vai se movimentar através da respiração e a gente vai fazer o entendimento da onde tem bloqueio energético e da onde não tem bloqueio energético. Para quê? Para que a gente possa operar cirurgicamente aquele corpo ou aqueles corpos invisíveis que ali estão acoplados nesse corpo físico. Então, quando a pessoa chega e fala, não, eu tenho aqui uma dor de estômago, que eu já fui até parar no hospital por conta disso, a gente já sabe que tem uma questão ali envolvendo não só a digestão literalmente física, química do organismo, mas também uma situação emocional que vai falar o quê? Que está difícil dela digerir aquilo que ela está vivendo ali naquele momento. Então aquilo não vai nem para cima nem para baixo e ela fica ali ruminando, remoendo essa história. E quando ela dá conta na massagem espiritual que ela está remoendo aquilo ali, e é por isso que ela tem problema no estômago, ela nos ajuda intencionalmente a retirar toda essa densidade energética nesse órgão, naquele lugar. E, consequentemente, ela acaba recebendo maior quantidade de energia cósmica ali naquela região e acaba sentindo um bem-estar. E relaxa de tal forma que no final do procedimento acaba até dormindo, né? Tem pessoas que têm um grau de ansiedade muito grande que não consegue relaxar. E aí, quando a gente faz essa técnica de retirar os acúmulos energéticos, de limpeza dos chakras, de reconectar um chakra com o outro, fazer a abertura, a expansão, a cirurgia para tirar, né, essas energias densas e tóxicas que ficam impregnadas não só no corpo físico, mas em todos os outros corpos sutis e invisíveis. Ela acaba ficando mais relaxada, mais leve. Então, o relato que a gente tem das pessoas que receberam essa massagem é literalmente que ficam mais leve, mais confortável com elas próprias. E ao longo da semana, elas vão tendo insights. Então, nesse momento, a gente está com uma abertura para esses insights muito favorável. Por quê? Porque a gente está em pleno entrada de equinócio, ou seja, o Sol no signo de Áries, trazendo luz para aquilo que está oculto. E o outono é o lugar, né, assim como na natureza, é um momento que a natureza traz de ensinamento para a gente de deixar ir, né? As folhas caem das árvores, então elas deixam as folhas caírem para que novas folhas possam brotar. E na massagem espiritual acontece mais ou menos isso também. A pessoa se entrega de tal forma que ela permite, ela confia, ela permite que todas essas densidades sejam retiradas de forma intencional, que é assim que a gente move a energia, para que elas possam ficar livres, para que elas possam ficar livres para receber uma energia nova. Então, quando a gente segue esse fluxo, igualmente a natureza, que é uma mãe muito sábia, a gente erra muito menos, a gente erra muito pouco, né? Então, a gente precisa estar olhando para esse corpo, olhando para a gente de uma maneira mais atenciosa, mais carinhosa, né? Com mais cuidado com esse corpo, porque esse corpo fala com a gente, tá? Olha só, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se estiver gostando, tá? Bota esse aviãozinho aí, essa setinha pra chamar todo mundo pra vir aqui participar dessa live com a gente, pra conhecer um pouco da massagem espiritual. Boa noite pra todo mundo que eu ainda não dei boa noite. Débora, Shirley, Jane, Rita, enfim, galera, sejam todos bem-vindos, tá? Então, e aí é isso, assim, a massagem espiritual traz esse lugar de aconchego, de conforto, para equilibrar
todas essas emoções que muitas vezes a gente nem entende, nem consegue de imediato entender por que aquilo está acontecendo com a gente. E aí quando a gente faz a massagem espiritual, essas emoções são codificadas e o indivíduo, a pessoa começa a entender qual é o movimento que ele está fazendo, por que aquilo está acontecendo na vida dele, e percebe que aquele joelho está com aquela dor por causa de um movimento de inflexibilidade, porque o joelho dobra, né, minha gente, para frente, para trás, ele vai dobrando, ele vai se virando, então vai falar de uma flexibilidade e falar também de um orgulho, né? Porque quando a gente dobra o joelho, se reverencia, a gente se coloca numa posição de humildade. Então, muitas vezes, o orgulho ferido está muito ali naquele joelho também. E aí a gente consegue identificar isso na massagem espiritual. E aí quando a gente conversa com a pessoa, olha, não tem uma questão aí que você está se sentindo ofendida, não, hein? Com quem será? É no joelho direito, no joelho esquerdo? Aí tem a ver uma lateralidade, né? Se é masculino ou se é feminino. Bom, o fato é que a gente com essa leitura consegue trazer uma luz para essa pessoa poder levar para casa e ter um movimento reflexivo do que é que está acontecendo com o seu próprio corpo. Porque a gente, quando era criança, quando a gente precisava, tinha fome, por exemplo, a gente chorava e a gente rapidamente era atendido. E aí a gente vai crescendo, a gente para de chorar, mas a gente quer ser atendido igualmente. E aí causa o quê? Uma frustração. E essa frustração vai entrar para o seu corpo e ela vai ser instalada em algum órgão. E aí a gente precisa trabalhar junto com as técnicas de cura, com o trabalho do profissional da psicologia, né, para ter um suporte maior dentro desse trabalho, desse caminho de cura. Porque, como falei no início desse nosso bate-papo, ninguém cura sozinho. Se você for lá no médico, né? Olha, eu tô com um problema aqui no meu braço, meu ombro, não tá legal. Aí você vai lá, faz infiltração, o cara faz radiografia, vê que não tá quebrado, né? Não tá luxado, te manda pra fisioterapia e tal, tu toma um remédio, você até fica bom. Mas daqui a pouco volta tudo de novo. O que isso representa? Se você não faz um trabalho da medicina com o trabalho do terapeuta, abre aspas, psicólogo, né? E com o trabalho dos terapeutas holísticos ou da galera que trabalha com diferentes técnicas de curas não convencionais, vai ficar muito difícil você não retornar com essa doença no teu ombro. Então você precisa, né? Infelizmente a medicina ainda não está caminhando para esse lugar, está evoluindo bastante, mas ainda não está caminhando para esse lugar, de entender o indivíduo, a pessoa, como um ser humano por inteiro. Não é? Então, assim, não é só o osso que quebrou. Por que esse osso quebrou? Em que momento esse osso quebrou? Como é que estava o seu estado de espírito quando quebrou esse osso? Né? Quando fez aquela luxação no tornozelo, o que aconteceu com você? Como é que você estava naquele momento? Então, assim, é uma série de questionamentos que a gente traz para dentro da massagem espiritual para tomar como um viés de autoconhecimento, para que juntos, né, possamos a técnica de cura, o trabalho do psicólogo e o trabalho do médico caminhar junto. Então, e além desses três, ainda tem um trabalho de meditação reflexiva. Então, essa meditação reflexiva vai ampliar, vai descortinar, né, qual é o caminho que te levou para esse lugar. Por que essa dor está instalada ali? E aí quando você percebe que aquela dor que se instalou ali no teu ombro foi um excesso de carga, de responsabilidades que você estava tendo e que foi demais para você, aí você bota o pé no freio. Aí bota o pé no freio, dá uma parada, não assume tantas responsabilidades que não possa dar conta. Aí a massagem espiritual entra como um agente curativo para libertar energeticamente esse ombro
né, das energias que ficaram calcificadas e cristalizadas ali nele, né, nos diferentes corpos invisíveis, não só no corpo físico, porque o corpo físico vai ser tratado, vamos dizer assim, tecnicamente pelo médico. O seu corpo, vamos falar dessa forma, tá? Para um entendimento mais rápido. O seu corpo mental vai ser tratado com o psicólogo, e o seu corpo espiritual e emocional também, junto com a massagem espiritual, com outras técnicas de cura igualmente efetivas, para curar esse ombro, porque senão ele entra num processo de repetição. Então, nesse sentido, o Instituto de Esalen, quando deu seguimento a esse desenvolvimento dessa massagem espiritual, como um instituto muito sério, ele entendeu que essa era uma técnica que, de fato, poderia contribuir para a cura da humanidade. Então, assim, quem não conhece o Instituto de Esalen, eu convido a todos vocês para buscarem no Google e entender o que é o Espírito de Esalen. Tem história lá no Wikipedia, como é que nasceu o Instituto, por quem foi criado, qual é a importância desse Instituto para a ratificação de todas as técnicas que aqui estão, né, com metodologias de cura assinada e registrada por toda a classe médica e de diferentes universidades. Então, assim, não é brincadeira. A minha formação, eu comecei essa formação aqui no Rio de Janeiro na década de 90. Em 96 foi o meu primeiro contato com a massagem espiritual aqui num workshop na Casa da Gávea, na Ângela Moraes. E depois, então, um contato mais estreito com Maria Lúcia Sauer, acabei embarcando para os Estados Unidos para fazer a minha formação lá. Então, assim, é uma formação maravilhosa. Eu acho que tenho aqui algumas alunas minhas, Débora e Marcinha, eu acho que estão presentes. Deixa eu ver aqui, gente, se tem perguntas agora. Deixa eu ver, Regina Chaves tem aqui. Amada, no caso da massagem espiritual, é somente presencial ou existe algum tratamento à distância? Não, Regina, infelizmente não tem, esse tratamento não é à distância. Porque, por exemplo, o reiki, né? Você que é mestra de reiki, gente, Regina Chaves é mestra de reiki, ó, supimpa, tem até SOS, pronto socorro do reiki. A Regina não tem como fazer esse atendimento da massagem espiritual sem ser presencial, porque a gente toca o corpo, né? A gente trabalha com o toque no corpo. Então, diferentemente do reiki, que você pode fazer à distância, a massagem espiritual não tem como. É um trabalho muito presencial, sabe? Infelizmente não temos como. Deixa eu ver se eu tenho outra perguntinha aqui para botar para vocês. Vamos lá. Alegria estar aqui, áudio ok, muito bem. Tem alguma perguntinha? Vamos lá. Bom, então aqui... Então agora vamos lá, pessoal. Vamos abrir para as perguntas, né? Quem quiser, inclusive, participar aqui ao vivo comigo, é só colocar a solicitação aí de entrada que pode participar da live comigo aqui, sem problema nenhum, tá? A gente pode conversar junto, vai ser um prazer receber vocês aqui nessa live. Mas eu queria muito que vocês pudessem tirar todas as dúvidas do que significa essa técnica, né? Porque ela é uma técnica que faz muita diferença. Porque todos os relatos que a gente tem é exatamente esse, assim, eu tirei um peso, 1 tonelada, eu não relaxava nunca, e eu consegui relaxar, né? Então isso para mim foi muito bom. Então o feedback que a gente tem em cada uma dessas pessoas que recebem a massagem espiritual, invariavelmente é essa, né? Então vamos lá. Shirley Romão pediu aqui para... Vamos lá. Solicitação. Agora vamos esperar ela aceitar lá, né? Eu já aceitei ela aqui. De Andréia, é presencial? Como é um procedimento para essa realização para quem nunca participou entender? Desculpa, eu não entendi a sua pergunta, de Andréia. Se é presencial, como o procedimento para a realização de quem nunca participou? Não entendi a pergunta.
Regina, e no caso desse tratamento para dor no ombro, por exemplo, como se daria? Qual seria o procedimento? Muito bem, vamos lá. Vou responder também ao Del como se faz essa técnica. Vou responder para vocês juntos. Quando a pessoa chega aqui para fazer a massagem espiritual, ela passa por uma entrevista, onde nessa entrevista a gente faz uma anamnese. Então, assim, eu estou com dor no ombro, eu estou com dor no joelho e eu tenho dor no estômago, tá? Então, essas são as queixas que a fala identifica, que a pessoa identifica no corpo físico. Durante essa entrevista, a gente também pede para essa pessoa falar um pouco da história dela, se ela já quebrou algum órgão, se ela já esteve internada, como é que é a relação das pessoas na casa dela e tudo. E aí ela vai falando, essa entrevista leva ali uma meia hora, 40 minutos, ela vai falando. Quando ela começa a falar, nessa entrevista de anamnese, onde a gente faz um mapeamento de onde a gente tem que trabalhar no corpo, a pessoa já vai ali se abrindo e identificando nela própria aquilo que não está legal emocionalmente. Muito bem, feita essa entrevista, que ela disse que está com a dor no ombro e que dá com a dor no joelho, ela deita na maca. E aí, quando ela deita na maca, a gente liga uma musiquinha e pede que a pessoa se concentre na sua própria respiração e que se observe na terceira pessoa. Ou seja, ela vai se colocar como espectadora dela própria ali naquela maca, recebendo aquela técnica ali. E o que consiste essa técnica? Vamos lá. Ela funciona como se fosse um passe, onde eu passo a mão, literalmente no corpo, para retirar toda a densidade energética, não só desse corpo físico, mas de todos os outros corpos invisíveis, do corpo áurico, do corpo sutil, do corpo de dor, do corpo de luz. Então, a minha intenção vai mover essa energia quando eu passo a mão para retirar todos os acúmulos de tensão e energia do corpo físico. A partir daí, eu vou limpar cada um dos chakras num movimento de retirada de couraças, também na forma de pensamento e intenção. Depois, eu vou abrir esses chakras e conectar um chakra cardíaco ao chakra coronário, que é o chakra da emoção com o chakra da inteligência, da razão, do entendimento. Bom, feito isso, eu vou partir para a entrada de energia cósmica que a gente recebe através das mãos no occipital, na cabeça. Então, através do sopro e da respiração, eu vou injetar pelas pontas dos meus dedos no occipital da pessoa essa descarga de energia cósmica. Então, a partir daí, quando a gente faz esse movimento, o corpo, ele responde como se fossem marolas, através da sua própria respiração. Aí, cada movimento desse corpo vai estar me dando um sinal de que ali tem um bloqueio. Então, se ali tem um bloqueio, eu vou trabalhar energeticamente em cima daquela região para retirada desse bloqueio, para retirada dessa densidade, né? Para depois, então, a energia que foi injetada pelo occipital possa chegar até ali, fazendo uma ação curativa vinda desse grande mistério. E a gente também injeta essa carga energética de energia cósmica, de energia planetária, de energia divina, espiritual, através do joelho. Então, nós colocamos essa energia através do joelho e seguramos ela com as mãos. Então, a pessoa, além de ser limpa naqueles determinados locais, além dela ser limpa nos chakras, ela também recebe uma descarga energética
onde o corpo denuncia através dessa marola de respiração. Quando ele recebe essa descarga energética, o corpo responde automaticamente. É muito difícil, assim, apenas falar sobre essa técnica. Quando a gente experimenta essa técnica, fica mais fácil de você perceber o antes e o depois e o que isso significa. Bom, e aí, tratando desta maneira, esses pontos em que conscientemente a pessoa traz, né, de que tem dor ali, ela percebe também através dos insights e desse mapeamento psicossomático que a gente acaba conversando durante a entrevista, ela fala, pô, é mesmo, isso tem tudo a ver. Estou me sentindo muito mais leve. Então, a técnica se resume exatamente a isso, a trazer esse bem-estar, a limpar esse desbloqueio, a trazer um pouco de luz reflexiva em cima desses movimentos emocionais que trouxeram essa doença para o corpo físico, tá? Agora deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se eu consegui explicar direitinho. Será que agora foi, gente? Como você faz essa técnica? Eu acho que agora eu expliquei melhor. E quanto tempo de tratamento? Essa técnica leva em torno de 1 hora, mais ou menos. Mas eu sempre estendo essa 1 hora para 1h15, 1h30, para que a pessoa possa dormir, porque ela dorme, viu, minha gente? Ela dorme de roncar. E quem não dorme fica num estado de relaxamento tão profundo que porque é uma cirurgia espiritual, né? É uma cirurgia. Então, a pessoa relaxa de tal forma que quando ela levanta da maca, ela ainda fica até meio zonza. E ela só ficou deitada ali durante 1 hora, 1h15, não muito mais do que isso, tá? Em quanto tempo posso sentir essa mudança? Ótima pergunta, damas de renda. Damas de renda, aliás, tem cada lingerie espetacular, minha gente. Essa mudança é assim, não com uma só encontro dessa massagem, você não vai sentir grandes diferenças. Naturalmente, que quando você recebe a massagem pela primeira vez, o antes e o depois da massagem é gritante, né? Agora, para você sentir um efeito de cura nessas regiões emocionais e nessas regiões físicas, e lembrando, existe sempre um trabalho em conjunto, né, com qualquer técnica de cura, seja ela qual for, né, que tem que ter aliado a meditação, o trabalho com o psicólogo e a assistência de um médico, né, se tiver uma coisa mais grave, né, e o momento em que você está lá naquela meditação reflexiva para entender o que é aquilo. Então, a gente faz assim, no mínimo 3 sessões, e isso vai depender de caso a caso. Então, são no mínimo 3 sessões e em torno de 10 sessões para que você possa efetivamente sentir a transformação que acontece no teu corpo, porque acontece, tá? Não fica devendo, não. Deixa eu ver agora. Você informou que só pode ser feito de forma presencial. Eu solicitei que você explicasse como é o procedimento, como é realizado, mas você acabou de explicar. Ok. Expliquei, né? Interessante, né, Regina? É maravilhoso. Interessante, estou com sérios problemas no meu joelho. Olha, amada. Ô, Neida, se você estivesse aqui pelo Rio de Janeiro, a gente podia tentar fazer algumas sessões com você, querida. Quando você vier, me procure. Quem sabe a gente pode te ajudar com isso aí, tá bom? Muito bom, muito legal. Amei, Dominique, Del, muito obrigada. Poderia repetir o que significa, por favor? O que significa o quê, Oneida? Não entendi. Você dá o curso? Sim. Aqui na Teia de Saberes, a gente faz a formação de curadoras. Essa formação é uma formação que leva 2 anos. Assim, a gente leva 1 ano e meio, 1 ano de técnica, vamos dizer assim, de aprendizado da técnica. E a gente leva 6 meses, pelo menos, estudando o corpo de dor com os vieses do olhar da psicossomática.
e depois a gente tem mais aí uns 6 meses de práticas técnicas da assistência dessa técnica. Ou seja, a pessoa estuda aqui 1 ano, leva 6 meses estudando os vieses da psicossomática para a identificação do corpo de dor, e depois ela parte para o laboratório, mais 6 meses de atendimento social. Nesse momento, eu tenho algumas alunas minhas que estão aqui presentes na live, que estão fazendo essa formação, que já vão estar formadas como curadora da espiritomassagem, que muito me orgulha, né? Então, a TEIA faz um atendimento social aqui aos sábados. A cada encontro, a gente recebe pessoas com todos os protocolos, né? Com máscara, álcool gel, spray desinfetante, todo na sala, tudo higienizado, para que essas pessoas possam vir receber. São 3 encontros que elas recebem aqui, para que as alunas possam praticar a técnica e para que a pessoa possa se beneficiar disso. Então, aqui a gente faz, sim, na Teia de Saberes, essa formação, tá? Vamos lá, Dô, explica um pouco sobre a captação de energia, por gentileza. Ótimo, vamos lá, captação de energia. Como é que a gente faz para captar a energia para injetar essa energia no corpo da pessoa? Vamos lá. A energia, né, gente? Tudo é energia. Tudo está ao nosso redor é energia. Nós somos energias. Então, o que a gente faz? A gente descarrega as nossas mãos, né? A gente coloca as mãos em forma de concha e faz uma coluna ereta e faz essa mão em taça. E faz o chamamento através da respiração e através da sua intenção, o recebimento de energia e fluido cósmico de luz curadora. A partir desse momento, as suas mãos começam a pesar, porque você sente que aquilo está entrando de fato na tua mão, porque só na palma da mão aqui, minha gente, nós temos 50 chakras, tá? Então, abastecido dessa energia cósmica, a gente vai alimentar a nós próprios dessa energia através da nossa mão percorrendo no nosso chakra. Depois que a gente está abastecido dessa energia cósmica no nosso corpo, nós curadores que vamos aplicar essa massagem naquela pessoa que está na maca, depois que a gente está abastecido dessa energia, que está sobrando essa energia, aí sim, a gente então coloca essa energia no paciente. Então a gente não perde energia, a gente não fica sem energia. Já tive dias aqui de trabalhar 5 corpos num único dia, sem nenhuma exaustão, sem estar exaurida, muito pelo contrário, porque a cada sessão em que eu me coloco como um canal, né, de atravessamento, né, dessa energia, para atravessar essa energia para o outro, essa energia também fica um pouco comigo, então eu também fico muito abastecida. E isso é lindo, tá? E no final a gente tem sempre uma aguinha cheia de cristais, energizada, fluidificada, orada. É uma medicina, né? Uma medicação em que depois a pessoa toma para se restabelecer. Tanto aquele que praticou a massagem espiritual no outro, quanto esse indivíduo que está ali na cama, na maca, recebendo essa bênção que é a massagem espiritual. Deixa eu ver aqui se tem mais uma perguntinha. A de Andréia está falando, é maravilhoso. A de Andréia já recebeu aqui também, né? Quer falar não, de participar aqui um pouquinho, dar o teu testemunho? Muito bom, deixa eu ver. Um pouco da captação falei. Muito bem. Beleza, né? Vamos lá, vamos falar sobre a dor no joelho. O joelho é uma região de muita sensibilidade, né? Na realidade, o corpo todo, nós somos muito sensíveis. O nosso corpo é a catedral da nossa alma. Então, a gente precisa cuidar
do nosso corpo da mesma maneira que a gente precisa cuidar do nosso espírito da mesma maneira que a gente cuida do nosso corpo. Então, vamos lá. A gente não toma banho todo dia para limpar o corpo, para tirar a sujeira do corpo? A gente também deveria tomar banho todo dia na nossa alma. A gente deveria também tomar banho todo dia das nossas emoções. Então, o que acontece? Quem é que dá banho no seu corpo? Você, né? Você vai lá no chuveiro, toma banho, lava, passa shampoo, sabonete, sai toda cheirosa e tal, né? O cara faz a barba, a mulher vai lá, bota desodorante, perfuminho, aquela coisa toda. Você cuidou do seu corpo. Quando você tem um trauma, aonde é que você trata? Com o especialista. Então, você vai lá no psicólogo ou no psiquiatra tratar o seu trauma. Então, você vai estar ali limpando, né, uma emoção. E aí, quando esse trauma não quer ir embora e se faz registro no seu corpo, é preciso que a gente entre com uma ação curativa de forma mais holista, que vai integrar o trabalho da medicina, o trabalho do psicólogo e o trabalho das técnicas de cura. Então, é esse tripé, não esquecendo, naturalmente, do trabalho da meditação reflexiva em cima de toda essa história. Então, o corpo fala aquilo que muitas vezes o meu racional não conseguiu identificar. E aí eu vou precisar da ajuda de um psicólogo para codificar e chegar lá. Quando eu venho fazer a massagem espiritual, nessa fala e nessa leitura psicossomática, eu consigo rapidamente identificar aonde estão esses traumas, para que depois eu possa levar lá para o meu psicólogo para tratar com ele. Então, assim, é um conjunto de coisas, tá? Que vai fazer com que você entre num estado de plenitude de forma inteira, satisfatória, porque já falei, nenhuma técnica resolve sozinho. É como aquela coisa do Feng Shui, que o pessoal fala Feng Shui, chama-se Feng Shui. Então, as curas que trazem para os ambientes, né? Tanto de dentro de casa, das residências, quanto dos ambientes profissionais, dos lugares de trabalho. Aí o cara, o especialista, vai lá, faz aquela cura toda, né? E coloca aquela técnica, bota a cura aqui, bota a cor ali, bota não sei o que aqui. E aí depois vai embora, a coisa até melhora um pouquinho, mas depois não sai daquilo. Por que não sai daquilo? Porque a pessoa não teve um movimento reflexivo do entendimento do porquê daquilo. E aí continua repetindo o mesmo padrão, esperando resultados diferentes. Ora, meu amor, mágica nem no circo, é pura ilusão. Então, se a gente não tiver um trabalho em conjunto, né, para identificar aonde está aquela causa e mudar o padrão de comportamento, mudar o padrão de pensamento, eu vou voltar com aquela história toda novamente. Aí não vai ter massagem espiritual, não vai ter psicólogo, não vai ter médico, não vai ter reiki, não vai ter barra de axis, não vai ter nada que resolva. Se você não tiver um movimento reflexivo de autorresponsabilidade para mudar o seu padrão. Então, assim, por isso é tão importante que você pare e observe o que está acontecendo com você. Isso se chama presença. Então, dentro da sua presença autorreflexiva, autorresponsabilidade precisa brotar para que você possa fazer as mudanças necessárias para que essa dor não retorne. Entende? É bem por aí. Deixa eu ver se tem mais uma perguntinha aqui. É incrível colocar em palavras. De Andréia, realmente é muito difícil colocar em palavras o que realmente é essa experiência com a massagem espiritual. No caso, não tenho mão de cura. Ajuda? Todos temos mãos de cura, amado? É o Del que está falando isso. Todos temos mãos de cura. Sabe o que significa mão de cura? Querer bem. Querer bem dizer. Ter a boa intenção. Porque quem cura não é a sua mão, não. Quem cura, é o universo.
seja ele o nome que queira dar, Oxalá, Buda, Maitreya, Deus, Jesus, grande mistério, Maomé, não importa o nome que queira dar, sabe? Então é toda essa energia cósmica que nos rodeia, que nos faz estar vivo, é que cura, e a gente só faz canalizar. E enquanto humano, você precisa o quê? Ter o quê? Boa vontade, bem querer do outro, né? Compadecer do outro, altruísmo, empatia. Isso é fundamental para qualquer técnica de cura, tá? Não é só para massagem espiritual, não. Então você não precisa ter mão de cura, não, tá bem? Vamos dar continuidade aqui. Por que é necessário ter experiência para compreender essa potência? É uma massagem restauradora em todos os sentidos, é verdade, de Andréia. A água ajuda a movimentar as energias trabalhadas, nosso corpo é mais 70% de água. Sim, porque nós somos emoção, né? E aí a gente fica represando. Olha só, vamos imaginar essa história da água, é interessante, porque o planeta é água, né? Nós somos também água, líquido, né? Nós somos líquido. O sangue é vida. Então vamos lá. Se eu fico represando muito tempo essa emoção, o que vai acontecer? Você imagina uma poça, né, de água ali represada que não sai daquele lugar. Aí ela vai dar mosca, vai dar percevejo, vai dar lodo, vai dar de um tudo, vai ficar fétida, né? É exatamente por isso que a gente adoece. Então, essas emoções, quando não são colocadas para fora de maneira adequada, né? Quando elas não são trabalhadas, quando elas não são limpas e elas ficam represadas, elas causam, inclusive, câncer, minha gente. Né? Então, a gente precisa trabalhar toda essa emoção, né, dentro dessa fala, porque isso tudo fica represado dentro da gente e apodrece. E aí a gente não vai ficar esperando, né, essa água toda apodrecer para vir fazer o tratamento, não, né? Ao primeiro passo, alguma primeira percepção que a coisa não está boa, você, por favor, corre para vir fazer, tá bem? Vamos lá. As pessoas deveriam se permitir ter essa experiência pelo menos uma vez. Também concordo, Dia. Tem que experimentar ao menos uma vez. Pergunta, a indicação do psicólogo que acompanha esse processo seria de qual linha de terapia? Bom, vamos lá. Essa é a pergunta da Regina Chaves. Isso vai depender muito, não do curador que está realizando a massagem espiritual, e sim do paciente que está chegando. Porque, por exemplo, no meu caso em particular, eu prefiro tratar com a Gestalt terapia. Eu acho que a Gestalt terapia é um trabalho, né, que vai envolver o corpo, mente e alma como um todo. Então, ela vai entender, ela vai identificar também os meus processos físicos dessa dor. Ela vai trabalhar comigo em todos os meus sentidos. Então, eu gosto muito profundamente da Gestalt terapia por causa disso. Mas, se a pessoa prefere uma outra linha psicanalítica, ok, tudo bem, isso é uma questão de identificação de cada um, né? No meu caso, assim, se a pessoa o que você sugere? Eu sempre oriento, né, e falo dessa forma, olha, vê o que mais te convém, experimenta, mas se tem alguma para indicar, eu indico a Gestalt terapia, que é uma terapia que eu acho assim, que tem um efeito instantâneo. A Gestalt terapia é muito rápida, eu gosto muito da Gestalt terapia, tá? É essa que eu indico. Vamos lá. Ainda irei fazer um dia. Vai sim. Marcinha, eu faço parte da Teia de Saberes, estou na turma de formandas da Espiritomassagem, recebi e hoje faço estágio aos sábados e não tenho palavras para expressar tudo o que vejo no corpo das pessoas. Oh, minha linda, é verdade. É muito legal, né? Que estão fazendo o tratamento é surreal. Somos curadores naturais, nossas mãos não são instrumentos para canalizar a energia de cura. Os reikianos de plantão também podem confirmar isso. Exatamente, Regina, todos nós somos curadores e potenciais, nós nascemos com essa aptidão.
Gratidão de Dominique por dividir esse conhecimento que ajuda tantas pessoas. Eu é que agradeço, Marcinha, a sua presença sempre, tá? Enfim, minha gente, eu queria responder mais alguma outra pergunta que eu não tenha falado. Eu sempre faço uma pauta aqui, mas eu nunca consigo seguir. Deixa eu ver se eu me perdi em alguma coisa aqui que eu não tenha falado. Ah, sim, uma coisa interessante, olha só. Muitas vezes a gente não percebe que está adoecido por conta da falta de conexão com o eu. Observa se você tem uma fala se colocando sempre na terceira pessoa. Porque a gente tá calor aqui, né, gente? Ah, porque sabe como é que é, né? A gente, quando fica nesse estado de euforia, olha só, quando a gente se coloca nessa terceira pessoa, isso é uma dica preciosa, tá, minha gente? Eu sempre falo isso aqui nos nossos círculos de Talk and Stick. Quando a gente se coloca no lugar da terceira pessoa, a gente deixa de legitimar quem somos. Quando a gente se coloca na primeira pessoa, a gente cria um hábito de autorresponsabilidade. Então, não é, tá quente aqui, né? Não tá quente aqui, porque eu não estou sentindo que tá quente. Então, fala assim, eu estou com calor porque eu estou sentindo que aqui está quente. Aí, ok. Porque nem todo mundo vai estar sentindo o que você sente. Então, se nem todo mundo está sentindo o que você sente, não é para você colocar na terceira pessoa, e sim na primeira pessoa. Então, quando a gente se coloca na primeira pessoa, automaticamente a gente já está fazendo um trabalho de meditação reflexiva ali, de autorresponsabilidade, porque a gente fica muito tempo fora do corpo da gente. A gente fica fora do corpo da gente, e isso, a ausência de nós próprios dentro do nosso corpo, dentro da nossa consciência, nos adoece também. Então, quando a gente fica, né, lá naquele passado, naquela mãe que não valeu nada, que foi abusiva, naquele pai que não soube honrar as suas responsabilidades de sustento comigo, com aquele marido lá que me batia e que eu não conseguia ter forças para sair dele. A minha alma ficou parada e aprisionada com todos esses episódios traumáticos, tá? E aí chega agora, eu não consigo sequer falar que eu estou com sede, né? Então, assim, se você não tem acesso a um copo d'água, você fica com sede e você não pede. Porque você está sem alma. A sua alma ficou lá diluída, aprisionada com diferentes episódios, com diferentes pessoas. Chega uma hora de exaustão, né? Quando você chega numa hora de exaustão, eu não aguento mais. Eu não sei nem mais quem eu sou, eu não sei nem mais o que eu quero. Esse é o momento, caramba, de você chegar, deitar na maca e só receber. Não precisa nem abrir a boca, né? E aí, quando você recebe essa carga de energia, porque quando você deita na maca, a primeira coisa que a gente faz é convide a sua alma por aqui e agora. Então, eu convido a alma da fulana de tal para estar presente no seu corpo aqui e agora, para nos sinalizar os movimentos que necessitam ser harmonizados, para nos sinalizar aonde precisa de cura. Esteja presente, nós estamos convidando a sua alma para aqui e agora. E quando a alma chega, é de arrepiar. Tem aluna minha aí, tem cliente minha aí que pode até falar sobre isso, tá? É muito lindo quando a alma chega, porque o corpo suspira quando a alma chega, sabe? E aí o que acontece? A gente acaba rompendo a barreira do tempo. A barreira do tempo acaba não existindo dentro da massagem espiritual, porque a gente convida essa alma. E aí, né, naqueles insights, durante e depois, ela vai percebendo, a pessoa vai percebendo, eu falei, caramba, olha só, eu estava tão fora de mim, eu não estava cuidando de mim hora nenhuma, eu vou passar a cuidar mais de mim, eu vou começar a prestar atenção em mim. Ali já começou um processo de cura. Outro dia eu estava conversando com a Regina Chaves sobre o que é um processo, né? Vamos lá, o que é um processo, minha gente?
O processo é uma coisa muito linda. Vamos imaginar que a gente está com um problema de justiça e que a gente deu entrada num processo. Então, o processo é o quê? É quando você inicia, né, uma jornada para uma reparação. E lá no final você vai ganhar ou vai perder. Muito bem. Então, quando a gente inicia um processo de autocura, tá? É como um processo que você dá entrada lá na justiça. Você tem um registro que deu entrada naquele processo, ou seja, é o teu start. E aí, dentro do processo, existem diferentes recursos em que você vai utilizando como ferramenta para o seu processo de autocura. Dentro do processo na justiça, tem vara daqui, vara dali, volta o processo porque precisou de alguma outra coisa, vai lá e volta. Assim também é os nossos processos de autocura, onde existem altos e baixos. Um momento eu vou estar lá mais felizinha, mais inteirinha, vai ter momentos em que eu vou estar mais embaixo. Assim como os processos, ele avança e recua, até que chega um momento que vai assim para as diferentes instâncias. E as diferentes instâncias dentro de um processo de autocura são os diferentes momentos de autorresponsabilidade e percepção desse eu, de como que eu estava para como eu estou e para onde eu quero ir. E no final do processo tem sempre alguém que ganha e que perde. E no nosso caso, até perdendo a gente está ganhando. Por que a gente está ganhando? Porque a gente não vai ser mais a mesma pessoa que começou a fazer essa massagem espiritual lá no primeiro encontro. Depois do 10º, ganhando ou perdendo, a gente não é mais a mesma pessoa. Então, quer dizer, os processos de técnicas de cura, quando são arrumados, alinhados, né, com responsabilidade de quem está fazendo, comprometimento com quem está recebendo, de fazer, né, essas ferramentas em conjunto, a técnica de cura, o trabalho de meditação e autopercepção reflexiva, um trabalho com o psicólogo ou com o psiquiatra, e no caso, né, de um trauma físico que exija uma ação medicamentosa, de um médico. Então, esse conjunto vai fazer com que você voe feito um foguete. Não tem como dar errado. Né? Agora, é preciso que você mude o padrão vibracional, é preciso que, através dessa autorresponsabilidade, você mude o seu comportamento, a sua mente, porque senão não adianta, né? Você faz tudo isso e depois retrocede. Continua repetindo os mesmos equívocos, as mesmas formas de pensamento, as mesmas falas, as mesmas maneiras de agir, o mesmo modo operante, querendo resultados diferentes. Aí não tem mágica, minha gente. Não tem. Aí nem no circo, né? Costumo dizer que nem no circo, porque circo é ilusão. Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa aqui. Essa dica da primeira pessoa foi essencial para eu realmente estar presente nas minhas ações. Obrigada, Dô. Amo ser sua aluna na massagem espiritual. Ai, Débora, amada, olha, também te amo, tá? Você é uma aluna exemplar. No Reiki também, diz a Regina, pois a energia é atemporal e não existe passado nem futuro. Exatamente. Del, tudo se transforma para o bem. É isso. Não seremos mais os mesmos depois dessa live maravilhosa, com tanta contribuição e reflexão. Ai, querida, muito obrigada pelo seu carinho, né? Pela sua manifestação, pela sua contribuição nessa live. Bom, a gente agora já está às 10 da noite, antes que a gente caia, né? Eu quero dizer para vocês que estão aqui no Rio de Janeiro, que entrem em contato com a Teia de Saberes para agendarem, se assim desejarem. Nós temos um atendimento social, né, porque as nossas alunas precisam praticar, né, e serão nos corpos de vocês. Agendem, entrem em contato com a gente na Teia de Saberes. Tem o nosso telefone aí em todas as nossas redes, nossos contatos, tá? Espero que vocês tenham entendido, né, a proposta e o que significa esse trabalho, que é mais uma técnica de cura, mais uma ferramenta de cura ratificada por esse instituto de tanta grandeza, que é o Instituto de Esalen. Também vou deixar aí depois, na live que vai ficar gravada,
Eu vou deixar para vocês a arroba do Instituto para que vocês possam visitar e entender o que é esse Instituto, onde eu fiz a minha formação. E gratidão, né? Muito obrigada por vocês terem aqui me acompanhado. E se achar que valeu a pena, compartilhe essa live, né? Leve ela para o maior número de pessoas possíveis, tá bom, minha gente? Muito obrigada por estarem aqui até agora, até uma hora dessa em pleno sábado. Foi muito bom ter vocês aqui. E não se esqueçam, primeira pessoa, meditação reflexiva, técnica de cura, trabalho com o psicólogo e, se precisar, ação medicamentosa é com o médico, tá bom? Participe da teia de saberes. Siga a gente. Um beijo, um bom final de semana, tá? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho aqui. Vamos reverberar o link dessa live, amigos. Oba, vamos sim. Muito obrigada para todo mundo, tá? Um beijo, minha gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Agora, como é que faz aqui para